Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Já agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Se puder deixar aquele like, se você também puder comentar a respeito de alguns dos assuntos que vamos abordar aqui, você vai estar ajudando demais o canal. E se você não é inscrito, chega aí com a gente, se inscreve e bora lá bater um papo, trocar uma ideia. Já desejo um excelente feriado prolongado a todos vocês, aos familiares de vocês. Roda a vinheta aí, bora lá! E meus amigos, olha só, recadinho pra vocês, hein? A dupla cena de Páscoa está acabando. E você pode, acessar aqui, QR Code aqui, os nossos amigos da Tribo da Sorte. Estou colocando um link fixado nos comentários, tem o QR Code para você utilizar também. Vai abrir um chat e aí nesse chat você vai pedir um cupom de desconto. Eu quero cupom de desconto lá do canal do Opina Porco. Eles vão te dar um desconto bem bacana, um desconto bem legal para você conhecer a plataforma. E na dupla cena de Páscoa, 45 milhões serão sorteados no dia 19, ou seja, amanhã. E amanhã também tem Mega Sena. Então amanhã tem a dupla de Páscoa e depois tem a Mega Sena que também está acumulada. Dupla de Páscoa, 45 milhões, Mega Sena, 50 milhões. E ainda existem algumas cotas. Tá acabando, tem poucas cotas disponíveis, porque afinal são quase 100 milhões em prêmios e você pode acessar lá com o pessoal da Tribo da Sorte. Eles têm uma tecnologia também, uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Já entregaram prêmios para o Brasil inteiro e você pode ser mais um premiado, mano, com o pessoal lá e além disso ajudar aqui a nossa comunidade do Opina Porco. Beleza? Tamo junto, galera. Meus amigos, Dorival Júnior está encaminhando o contrato com o Corinthians. O que vocês acharam disso? Dorival no Corinthians. Eu acabei de ver lá na revista Placar, né, com o pessoal da Placar TV, que o Dorival Júnior já acertou tudo. Provavelmente o contrato vai ser assinado hoje. Já conversaram, já alinharam salários. O Dorival ele tá com um salário, para quem não sabe, a rescisão da CBF trouxe para ele salário até a Copa do Mundo de 2026. Então ele tá com um salário garantido. Então, a questão financeira não é um grande problema para ele assim. Neto, o que você acha de Dorival Júnior no Corinthians? Cara, obviamente que sempre todo mundo quer um técnico com novas ideias, um técnico estrangeiro. Agora nós temos muito aí a moda dos técnicos europeus. Mas assim, o Dorival ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico. Ele é aquele cara do 4-4-2. Ele não inventa. Ele faz o arroz com feijão. Neto, mas na seleção brasileira você criticou e tudo mais. Na seleção brasileira, pessoal, porque a seleção brasileira, o Dorival Júnior ele não é técnico para a seleção brasileira. E na seleção brasileira, ele foi colocado ali para tampar o sol com a peneira. A realidade é essa. Ele foi colocado ali porque ele é aquele cara que assim, faz isso, ele vai lá e faz. Faz aquilo, ele vai lá e faz. Agora, técnico dentro do futebol brasileiro, ele é o cara que ele consegue ter ali um bom controle de vestiário, ele consegue apagar o fogo. E os bastidores do Corinthians estão aquecidos. Teve discussão, naquela derrota lá pro Guayaquil, teve discussão durante o intervalo do jogo entre os jogadores. O Memphis Depay deu umas declarações polêmicas aí antes de ontem. Então, ele vai chegar pra acalmar a situação. Ele é aquele cara que faz o básico, coloca os jogadores pra jogar dentro de sua posição, não inventa moda. Ele consegue organizar a casa, ele consegue manter ali, né? Estancar o sangramento. Ele consegue, digamos assim, estabilizar o indivíduo num possível choque que ele estiver sofrendo. É basicamente isso. Então, assim, das opções do mercado brasileiro, ele com certeza é a melhor opção. Não tem condições de Fernando Diniz, Tite, não. Ele é de longe a melhor opção dentro do mercado do futebol brasileiro hoje. Né? Em técnico assim que a gente fala atuante
ele é a melhor opção. Puxei esse vídeo aqui também, porque eu queria mandar até um abraço lá pro Juliano. Juliano me mandou ontem uma matéria, ele é um torcedor do Flamengo, e ele falou assim, Neto, eu gostaria que você conversasse sobre isso lá no seu vídeo. Primeiro ele perguntou a minha opinião, falei lá a minha opinião pra ele, que é basicamente a mesma opinião que eu vou colocar aqui no vídeo. E aí ele falou assim pra mim, cara, você poderia abordar isso, eu acho importante. Eu acho que esse é um tema muito relevante pra nós torcedores. Então quero mandar um abraço pra ele, quero agradecer pelo apoio sempre, tá? Muito obrigado pela sugestão também. E assim, galera, eu gosto que os nossos vídeos não sejam monólogos. Não é eu falando e vocês escutando todos os dias, não. Eu gosto da participação, da interação de vocês. Eu peço até desculpas para quem às vezes eu não consigo responder lá na rede social vizinha, porque assim, é bastante mensagem. Pô, graças a Deus, isso significa que tem bastante gente que gosta da gente, mas é muita mensagem que a gente recebe. Às vezes eu abro caixinhas de pergunta, quero voltar a fazer lives lá também, fazia umas lives curtinhas assim de bate-papo, quero voltar a ter essa interação com vocês, porque eu acho importante a gente ter isso, e às vezes a pessoa manda uma mensagem no inbox e eu não consigo ver, porque são várias. Então me desculpe a quem eu não vejo a mensagem. Eu acabei vendo a mensagem dele, eu acho importante a gente também trazer esse tema, porque muitos de vocês devem achar relevante isso. E eu também acho super relevante, tá? Eu também compartilho da mesma opinião e posso falar com propriedade sobre o assunto. Neto, mas você é um torcedor do Flamengo? Não, eu não sou, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer quando eu falo ter propriedade para falar de alguma coisa. Existe uma polêmica aí sobre o valor dos ingressos lá no Flamengo, né, dos jogos do Flamengo. Ingressos esses que os seus preços estão subindo, consequentemente as arquibancadas esvaziando, e a diretoria enxergando isso, inclusive até com protestos oficiais aí de algumas torcidas organizadas que estão expondo a sua indignação com o valor desses ingressos, a diretoria tá batendo o pé e falando que vai manter as decisões. Se precisar, vai até fechar setores, mas que não vai haver redução no valor dos ingressos. Cara, o futebol ele é um esporte popular, ele é um esporte que inclui e não que exclui. Sendo o futebol um esporte tão inclusivo, que veio das periferias, veio das ruas, veio dos bairros, né? Quantos e quantos jogadores se formaram jogando em campo de terra, jogando em cidades do interior, andando quilômetros e quilômetros, e fizeram esse país se encher de orgulho muitas e muitas vezes levantando taças. Mudaram a vida de famílias, mudaram a vida de ONGs, instituições de caridade ao redor do país, tornando cada vez mais o futebol essa ferramenta inclusiva. E o que acontece dentro do cenário brasileiro hoje é que a gente vê uma gourmetização, uma elitização e um oportunismo por parte das diretorias de futebol em elevarem cada vez mais o preço de seus ingressos, e parece que de uma maneira proposital, com uma manobra vigarista, sem vergonha, tirar o torcedor mais humilde dos estádios. E eu falo isso com extrema propriedade, porque hoje os jogos do Palmeiras possuem o ticket médio mais caro do Brasil. E eu ouvi torcedores e até mesmo alguns comentaristas e jornalistas defendendo essa prática, dizendo que, mas você não precisa assistir futebol toda semana. Futebol é um evento para você ir uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Um absurdo. Futebol não é evento. Futebol é competitividade. Futebol é amor, futebol é raça, futebol é paixão. Futebol é o apoio da torcida sendo o 12º jogador dentro de campo. Futebol não é evento. Você não está num estádio de futebol para curtir um evento, um espetáculo, um show, um teatro. Não.
Você tá lá para empurrar a sua equipe rumo às vitórias, rumo à classificação, para fazer a pressão necessária. É para isso que você vai no estádio de futebol. É aquele momento onde o torcedor se conecta com a sua equipe e ele faz a diferença em campo. O futebol ele não se faz sozinho. Um jogo sem torcida é um silêncio, é um vazio. As vozes dos técnicos, das comissões técnicas, elas ecoam em um estádio vazio. Vocês lembram na pandemia que os estádios eram vazios? Dava para você escutar absolutamente todo o eco. Era até ruim, até incomodava. É como se fosse você na beira de um cânion, gritando e ouvindo sua voz se replicar várias e várias vezes, na imensidão daquele silêncio de que não tem nada. É isso que é o futebol sem o seu torcedor. Não tem a emoção, não tem a festa, não tem o arrepio do jogador. E eles estão querendo afastar o torcedor mais humilde de lá. Ah, Neto, você está querendo dizer então que o torcedor rico, ele não é um torcedor raiz, ele não é um torcedor que apoia? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o torcedor que tem um poder aquisitivo bom, ele vai ter condições de comprar o ingresso. O ingresso ficar mais barato não vai impedir ele de acessar. Agora, o torcedor mais humilde, o torcedor com o menor poder aquisitivo, ele vai ficar impedido de acessar. Ele vai ficar impedido de acessar. A política que o Flamengo inicia nesse ano, subindo o valor de seus ingressos, é uma política que, no Palmeiras já está acontecendo faz tempo. É um gosto amargo que os torcedores do Palmeiras sentem. E o estádio do Palmeiras é 20, 25 mil torcedores a menos que o Maracanã. Então, ou seja, para o Palmeiras é mais cômodo ainda fazer ingressos mais caros. Porque se der ali 30, 35 mil torcedores no estádio, já dá o aspecto de estádio cheio. Já dá o aspecto que eles querem dar, a cara que eles querem colocar dentro do estádio. E aí vão lá os torcedores que vão para eventos festivos, que vão para fazer selfies. E muitas vezes, durante a transmissão, o comentarista fala assim: nossa, a torcida também tá fraca hoje, né? Tá em silêncio. É claro, eles estão fazendo selfie. Eles estão lá nos camarotes, apreciando o buffet. Esses dias eu vi lá, no Allianz, uma imagem lá do buffet. A galera lá fazendo buffet. O jogo acontecendo, irmão. No meio do jogo, o cara tava preparando uma fila para preparar o prato do buffet. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você querer chegar lá no pré-jogo, fazer a sua refeição, no intervalo, beliscar alguma coisa, depois de terminar o jogo, voltar lá, beliscar mais um pouco e tal, ok. Agora o cara vira as costas pro campo e vai lá pro buffet. Ah, irmão, você não tá indo, me desculpa, tá? Mas você não está indo pra assistir um jogo de futebol. Você está indo pra um evento festivo que lá fora está tendo um jogo de futebol. É isso. É isso. Nada contra a experiência que você está vivendo. Bacana, eu também quero poder um dia curtir ali um buffet, um camarote, numa ocasião diferente. Mas vocês concordam comigo que esse tipo de evento, ele é um evento esporádico que não vai acontecer sempre? Então, o time, a equipe precisa do apoio sempre. Quando o Palmeiras estava lá na Série B, não tinha camarote, não tinha buffet. A torcida estava na arquibancada, fazendo a pressão. A nossa briga não é para abaixar preço de ingresso, porque a gente acha que o torcedor rico não sabe torcer. Não, não é isso. Não é isso. Mas é que o torcedor pobre, ele precisa ter o acesso. Porque é esse cara que muitas e muitas vezes estava lá na arquibancada, tomando sol, tomando chuva, nas arquibancadas que na época não era cadeira, na época não era coberta, na época não tinha camarotes, na época não tinha o glamour que tem o futebol e que se criou no futebol. E lamentavelmente, essa política é uma política que afasta o mais humilde de dentro dos estádios. Os caras querem ver o estádio vazio, preferem ver a cadeira vazia do que um torcedor humilde sentado lá. Isso é uma coisa que não me entra na cabeça. Isso é uma política
que não vai entrar na minha cabeça nunca. E parabéns, por exemplo, ao jogador Danilo, tá? O jogador Danilo do Flamengo. Olha só o que ele falou na entrevista, ó. A torcida do Flamengo é questão cultural, excede o Flamengo, a cidade, ao estado do Rio de Janeiro. É muito mais legal jogar no Maracanã cheio. O Flamengo é do povo. Espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível. Não sei como, mas espero que nossa diretoria possa encontrar um caminho bacana para que o Maracanã esteja cheio o maior número de vezes possível. Quando eu voltei para o Brasil, era uma das coisas que eu estava buscando. Muito mais do que a questão financeira, o status de jogar na Champions, eu estava buscando esse tipo de emoção. Certamente não me arrependo, é uma emoção diferente. Estou satisfeito de viver isso no Flamengo. Disse aqui o Danilo. Parabéns por se posicionar. Infelizmente lá no Palmeiras, a gente não tem um posicionamento de nenhum jogador lá. Lá no Palmeiras as coisas têm que ficar meio assim, sabe? Fica quietinho. É melhor. É. Porque senão amanhã, você termina igual o Dudu. Você termina igual o Rony. Negociado debaixo dos panos, do dia pra noite. Enfiado em outro clube. Lá a banda toca desse jeito. Ainda aqui, pelo menos, o cara tem o pensamento democrático e o direito de exercer e expressar a opinião dele. Lá o buraco é mais embaixo. Lamentavelmente. Eu não entendo a matemática desses caras. Mais torcedor significa mais produtos sendo consumidos. Significa o torcedor frequentar mais as lojas oficiais e consumir mais itens. Às vezes você reduzir em 30, 40 reais o valor do ingresso vai fazer um impacto absurdo no número de pessoas e também na proporção que as pessoas consomem as coisas ali dentro. E não vem com essa, a Leila Pereira. Olha o que a Leila Pereira falou. Os torcedores querem um time caro e competitivo, mas não quer pagar por isso. Ah, por favor, Leila. Para. Vocês vêm dizer que esse dinheiro do ingresso vai para pagar a contratação de jogador de 80 a 100 milhões de reais? Por favor, ninguém é idiota aqui não, minha filha. No máximo, o que vocês pagam é a operacionalização no dia de jogo para funcionários e tudo mais. É isso. E detalhe ainda, hein? O Palmeiras tem um programa que você vai lá e trabalha como repositor, como gandula, gratuito. Você trabalha de graça. Venha viver uma emoção diferente em trabalhar na organização de um jogo do Verdão. Aqueles caras que ficam jogando a bola lá, repondo a bola, eles estão lá de graça, porque eles criaram esse programa. Se duvidar, daqui uns dias vai ser até pago para você trabalhar. Pessoal. Virou comércio, virou bagunça. É igual eu falo pra vocês, virou um buffet, virou um evento, um teatro. Não é à toa que às vezes a torcida, ela é de teatro. Às vezes você não escuta realmente o torcedor pressionar, principalmente nas derrotas. Porque, mano, eles estão tirando a selfie, o time começa a perder, eles vão lá pra cima no camarote, fazer mais um pratinho, vão beber alguma coisa. É isso, tá perdendo, vamos dar uma relaxada, vamos subir lá. Vamos pegar uma breja? É isso pros caras, aí vão lá, tiram foto com os parças, coloca nas redes sociais. Aí depois vem com legendinha, né? Não importa o que aconteça, vou sempre te apoiar. Aplaude derrotas. É isso daí que tá acontecendo. É um absurdo que o torcedor mais humilde, que vai com o dinheiro contado, que vai com o passe de ônibus, não tenha o direito de acessar o estádio. É um absurdo isso, cara. Setor fechado, tá? E o Flamengo divulgou. O BAP, ele vai fechar o setor, mas não vai mudar a política de preço de ingresso. Um absurdo, uma falta de respeito com o torcedor do Flamengo. E eu falo isso porque essa falta de respeito, essa patifaria, essa pouca vergonha acontece com a gente já há 3, 4 anos. Hoje, pra você ir assistir um jogo do Palmeiras é de fato um evento. Virou um evento festivo. Virou um evento pra você tirar foto. Virou um evento pra você curtir um buffet. No caso lá do Palmeiras, né, que tem os buffets, tem os bistrôs. É isso que virou. Nada contra fazer esses engajamentos. Só que tem o público pra isso, que já vai nisso. Entendeu? Agora, a grande massa que tá ali na arquibancada,
que foi com o dinheiro do metrô, com a passagem do ônibus, que pegou não sei quantos ônibus para chegar lá, esse cara ele não vai consumir os camarotes, ele não vai consumir os buffets nem nada. Só que ele vai estar ali, ó. Fazendo a pressão. E esse é o 12º jogador. Mas parece que as diretorias dos clubes brasileiros, elas têm se esquecido disso. Lamentavelmente. Eu falei pra vocês que eu tinha propriedade pra falar sobre o assunto, porque isso já acontece há mais de 3 anos, há mais de 4 anos no Palmeiras. Desde que o Allianz foi inaugurado, os ingressos só foi subindo, 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 subindo. Lamentavelmente. É isso, pessoal. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou, até mais.